Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. É um privilégio para nós nos encontrarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, para juntos crescermos aqui no conhecimento do nosso Deus através da sua palavra. Nós temos conversado no Antigo Testamento, aqui no livro de 1 Reis, sobre o reinado de Salomão. Então, quais são as lições, qual a importância do estudo desse texto dentro de uma visão, de uma narrativa bíblica que aponta, para o grande plano de redenção de Deus. Toda a Bíblia é a história da redenção. Então, aqui no livro de Reis, nessa primeira parte do livro de Reis, nós, ao estudarmos o reinado de Salomão, nos deparamos com algumas verdades importantes. Nós estudamos na semana passada a consagração do templo, a oração de Salomão e como ela é atual, como ela é importante para as nossas vidas. E nesse encontro, a nossa proposta é estudar a bênção de Salomão sobre o povo, que é o final do capítulo 8, e também conversarmos sobre o capítulo 9, que trata da resposta de Deus, em que Deus responde à oração de Salomão, e ali nós temos uma renovação da aliança, e também o capítulo 9 trata de outros feitos de Salomão. Eu queria que você me acompanhasse nessa jornada de hoje, nesse estudo, e que a gente consiga, ao final desse encontro, atingir o objetivo aqui de compreender o texto. Tem detalhes importantes que nós precisamos perceber, tem coisas que são fundamentais para a nossa compreensão, fazendo aqui uma ligação com o primeiro livro de Reis, com o Novo Testamento e com outras partes também do Antigo Testamento. Então esse é o nosso desafio de hoje. Eu quero convidar você a um tempo de oração. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por esse tempo precioso que o Senhor nos concede para estudarmos a tua palavra, para juntos, ó Deus, meditarmos sobre as verdades aqui da tua palavra, Senhor, no Antigo Testamento, através do primeiro livro de Reis. Te pedimos, Senhor, que nos conduza nessa noite, que nos conduza e nos leve, Senhor, adiante, que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós possamos aplicar a tua palavra em nossas vidas e para que nós possamos tirar do texto preciosas lições, verdades fundamentais para as nossas vidas hoje. Assim nós oramos, ó Deus, te pedimos a tua direção e iluminação do Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus, que bênção, hein? Então abra aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8. Eu quero que você me acompanhe da parte dos versículos 54 até 61. Vamos lá? Então, 1 Reis, capítulo 8, versículos 54 até 61. Nessa parte nós temos a bênção de Salomão para o povo. É interessante que Salomão, como rei, ele, como autoridade de Deus, lembra que a ideia, de Israel no Antigo Testamento, Israel é o povo de Deus, é a nação santa. Israel é o povo de propriedade exclusiva de Deus, é o povo que Deus separou de todas aquelas nações para levar o nome do Senhor, para que o nome de Deus fosse proclamado, conhecido de todas as nações, através de Israel. Então Israel é um povo escolhido por Deus ali no Antigo Testamento, é a Assembleia dos Santos no Antigo Testamento. E o intuito dessa nação de Israel é que, na verdade, o rei seja o próprio Senhor. O governo é do Senhor. E Deus escolheu os seus reis. E aí você tem o reinado. O primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, o homem segundo o coração de Deus, e o descendente de Davi, que é Salomão, que vai agora, que está reinando agora nesse momento. E ele vai dar sequência àquele propósito de Deus, de ter uma nação teocrática, de ter um povo que represente Deus na terra. Obviamente que essa realidade de Israel como uma nação teocrática, ela não existe hoje mais. A gente não pode cair na tentação, irmãos, de trazer essas bases do Antigo Testamento e tentar aplicar hoje na realidade. Hoje, Israel é um Estado, Israel é um Estado que foi criado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. O Israel de hoje não é o Israel do Antigo Testamento. A gente tem que compreender isso claramente. Então, para a gente não cair na tentação de tentar aplicar, de querer aplicar
essas realidades do Antigo Testamento à realidade atual. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter, né? Alguns até associam, né, a questão de Israel hoje com a questão bíblica. É uma tendência equivocada, a gente tem que ter cuidado com isso aí, mas entendendo que no Antigo Testamento Israel era o povo de Deus, esse povo, essa nação, ela vai ser desfeita. Daqui a alguns anos aqui, você vai chegar no final do segundo livro de Reis, você vai perceber a tragédia que se abate sobre essa nação. E essa tragédia começa um pouco à frente aqui no capítulo 11, com a divisão do reino. Então já é o primeiro momento em que há essa fragmentação, o reino do norte e o reino do sul. E ao final do segundo livro de Reis, você vai ver a deportação para a Babilônia. O reino do norte vai ser extinto pela Assíria, a invasão da Assíria, 721 a.C., e depois, por volta de 586 a.C., Nabucodonosor, os caldeus, né, os babilônios, vão invadir Judá e vão destruir o templo e vão deportar o povo para a Babilônia, é o chamado cativeiro da Babilônia. Então, ali termina Israel. Não existe mais Israel nesse conceito do Velho Testamento, a partir desse momento aí. Você tem ali o exílio babilônico, depois a reconstrução com Neemias, com Esdras, mas aquele formato não existe mais a partir desse momento. Só para a gente entender historicamente e biblicamente também essa questão, para não aplicar erradamente hoje, tá bom? Só um parênteses que eu queria fazer. Mas vamos lá, bênção de Salomão sobre o povo. Leia comigo os versículos 54 até 61. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, veja só, o povo estava reunido ali em Jerusalém, foi uma festa maravilhosa, foi um ajuntamento solene, e Salomão agora, depois de orar, se dirige ao povo. Ele diz o seguinte, versículo 56, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Então, primeiro ponto aqui da bênção de Salomão é que ele bendiz a Deus, bendito seja o Senhor, ele dá essa bênção, né? No momento em que ele vai iniciar a bênção ao povo, ele bendiz o nome do Senhor, bendito seja o Senhor, e ele lembra da aliança de Moisés. E veja, eu sempre tenho falado, desde o início aqui do livro de Reis, quando nós fizemos aquela introdução, que o escritor, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz sempre um paralelo com Deuteronômio. Sempre esse paralelo. Então você precisa ler o livro de Reis. Quando você vai ver daqui a pouquinho a maldição no capítulo 9, que Deus, né, fala ali, que Deus não é uma ameaça, mas é uma verdade lembrada por Deus sobre a desobediência e a vinda da maldição, há sempre um retorno para Deuteronômio. Deuteronômio em que você tem lá no capítulo 28 a bênção e a maldição. Então, a aliança com Israel e a sua permanência na terra era vinculada a essa obediência. A obediência daria paz, a obediência daria repouso, e a desobediência traria cativeiro, traria inimigos, a desobediência levaria ao desterro, levaria ao exílio, e também, é claro, Israel se tornando ali, na verdade, um provérbio entre os povos, né, um escárnio entre os povos, pela desobediência e pelas consequências da desobediência. Você vai ver isso muito claramente no capítulo 9. Mas veja, ele começa então fazendo lembrança à aliança feita com Moisés. Então ele faz isso nos versículos agora, nos 3 primeiros versículos que nós lemos. Lá no 57, ele diz assim, olha, o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. É o versículo 57. Então veja, o Senhor seja conosco, não nos desampare e não nos deixe. A oração verdadeira descansa na promessa de Deus de que Ele não nos desampara. Isso é importante, irmãos.
Salomão acaba de orar, e quando ele abençoa o povo, ele lembra disso, que o Senhor seja conosco, assim como foi com nossos pais, não nos desampare, não nos deixe. Então, a oração verdadeira descansa na promessa de Deus e, é claro, na certeza de que Ele não nos desampara. Essa promessa você vai ver, como eu acabei de afirmar, em Deuteronômio. Anota aí para você ler no dever de casa, Deuteronômio capítulo 31, versículos 6 a 8, fica para o seu dever de casa. Deuteronômio 31, versículos 6 a 8, essa promessa da presença de Deus, do cuidado de Deus, de que Deus não desampara o seu povo. E lá no Novo Testamento, nós temos na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Coloca aí também para o seu dever de casa. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, em que há uma promessa do Senhor no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, afirmando exatamente isso. Eu não te desampararei, eu não te deixarei. Então, a oração verdadeira nos leva a essa confiança, a esse descanso em Deus, a essa certeza de que o Senhor não nos desampara, de que o Senhor não nos deixa. Então, a bênção de Salomão para o povo incluía essa presença constante de Deus, o cuidado constante de Deus, o Deus que não nos desampara, o Deus que não nos deixa, o Deus que não nos abandona. Então é interessante que ele faz essa lembrança. E aí vem o versículo 58, quando ele diz assim, olha, a fim de que a si incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Eu queria chamar a atenção para esse detalhe aqui. Veja a palavra de Salomão, a fim de que a si incline o nosso coração. Veja, Deus, é o próprio Deus que inclina o nosso coração para Ele. Você pode compreender isso? É o próprio Deus que inclina o nosso coração para Ele. Porque nós mesmos, a verdade é que nós mesmos não desejamos. A verdade é que, por nós mesmos, nós não buscamos a Deus. Então, a bênção de Salomão, que também é uma oração, é que o Senhor incline o nosso coração para Ele. O Senhor mesmo nos atraia para Ele. O Senhor que não nos desampara, o Senhor que não nos deixa, Ele faz com que o nosso coração seja atraído para Ele, se incline para Ele. Ou seja, tudo é obra de Deus. E meus irmãos, no nosso relacionamento com Deus, Ele sempre toma a iniciativa. No nosso relacionamento enquanto povo de Deus, enquanto filhos de Deus, Deus sempre toma a iniciativa. E é Ele que inclina o nosso coração. Se você deseja mais de Deus, saiba que é Deus que tem colocado esse desejo no seu coração. Quanto mais você deseja a Deus, mais Ele vai inclinando o seu coração, mais Ele vai te atraindo para Ele, te levando para perto dEle, para que você caminhe com Ele. Então, ficarmos perto de Deus faz com que o nosso coração seja inclinado na direção dEle. Quanto mais perto de Deus, mais o nosso coração vai desejá-lo. Vamos fazer o contrário agora. Quanto mais longe de Deus, menor é o nosso desejo. Quanto mais desobedientes, quanto mais nós nos afastamos de Deus, você percebe que muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, não faz sentido nenhum. Já teve essa sensação de você ouvir uma pregação, uma mensagem, uma palavra, e aquilo ali não fazia o mínimo sentido para você? Sabe o que significa isso? É o coração que está endurecido, é o coração que está afastado, mas a nossa oração deve ser: Senhor, inclina o nosso coração a Ti. Inclina o meu coração a Ti, Senhor, todo dia. Eu quero Te buscar todo dia, Senhor. Eu quero Te desejar todo dia, Senhor. Eu quero anelar pelo Senhor todos os dias. Ó Deus, eu preciso de Ti e eu dependo de Ti. Inclina o meu coração a Te buscar. Inclina o meu coração a Ti, Senhor. E ainda, fechando aqui essa parte, essa primeira parte, ele diz o seguinte, vamos lá para o versículo 59. Que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor,
estejam presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Versículo 60 fala do propósito da existência de Israel. Ele diz assim: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. O propósito da existência de Israel era dar esse testemunho para todas as nações. O propósito da existência desse povo é que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Irmãos, que responsabilidade maravilhosa, que privilégio e que responsabilidade. Hoje, com a igreja, a razão de ser da igreja é a mesma. Assim como no Israel do Antigo Testamento, o propósito da existência daquela nação era que todas as nações conhecessem o Senhor, que todos soubessem que Ele é o Deus e que não há outro Deus. Hoje nós, como povo de Deus, hoje nós, como Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus. Hoje nós temos esse propósito maravilhoso de que fazer com que todas as nações saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Que maravilha! Veja como é que Israel era uma nação missionária. Perceba como no Antigo Testamento, Israel era uma nação voltada à proclamação dessas verdades gloriosas. Israel era uma nação missionária e nós hoje, como igreja, também somos essa nação santa, esse reino de sacerdotes, para nós juntos proclamarmos as virtudes daquele, como diz o apóstolo Pedro, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje a igreja cumpre a missão é a vida da igreja, e a missão é fazer com que todas as nações saibam que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Então, essa é a razão de ser. E aí, ele vai terminar dizendo o seguinte, versículo 61, fechando essa parte. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então, Salomão termina essa bênção afirmando aqui que o coração do povo tem que ser perfeito para com Deus. Veja, ele fala do coração que lá no início, Deus é quem inclina o coração. O Senhor é quem inclina o nosso coração para buscá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo. E aqui, ele no versículo 61, ele fala de uma continuidade. Seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus. Ou, então, em outras palavras, nós somos chamados a essa vida de santificação, a essa vida de crescimento, a essa vida em que o Senhor, através do seu Espírito Santo habitando em nós, ele vai transformando a nossa vida, santificando, e o nosso coração vai, essa perfeição aqui não é uma falta de erro, essa perfeição aqui não é no sentido de uma infalibilidade, mas é uma perfeição do amadurecimento. Quando Deus fala de perfeição, quando Paulo fala de perfeição no Novo Testamento, quando Deus chama Abraão e diz assim, olha, anda na minha presença ser perfeito, essa chamada que Deus faz para ser perfeito, a perfeição, o coração ser perfeito, é o amadurecimento. É um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração que ouve e obedece à voz de Deus, e daí vem a maturidade espiritual, daí vem a constância, o crescimento, daí vem o caminhar agradando a Deus. Irmãos, nós somos chamados para isso. Hoje, nós somos chamados para isso e a bênção de Salomão chega até nós. Essas palavras de Salomão ecoam até hoje aqui nos nossos ouvidos e nos lembram do nosso compromisso com Deus. A bênção de Salomão é a bênção do compromisso, é a bênção da aliança, é a lembrança de que Deus está conosco, Deus não nos desampara e que esse Deus que não nos desampara inclina o nosso coração para Ele, de maneira que nós buscamos a face de Deus, de maneira que nós andamos com Deus, nos seus estatutos, nos seus mandamentos, vivendo para agradá-lo em todas as coisas. Esse era o propósito de Israel
e esse é o nosso propósito hoje como igreja. Vamos para a segunda parte aqui do estudo, que trata dos versículos 62 a 66. Eu vou rapidamente falar sobre esse ponto, que é a conclusão da solenidade. Tá? Aqui é rápido, eu queria enfatizar só um ponto aqui, do 62 até o 66. Veja só, na conclusão da solenidade, eu queria ressaltar a questão dos sacrifícios. Diz assim o versículo 62: E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. 63. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico. Marca aí na sua Bíblia. Sacrifício pacífico. Sacrifício de paz. Sacrifício pacífico. O que apresentou ao Senhor. Aí vem aqui descrevendo, né, esse momento aqui dos sacrifícios. Ele fala, então, que os sacrifícios pacíficos, os sacrifícios de paz foram oferecidos aqui na conclusão da solenidade, até que o povo saiu ali, né, lá no versículo 66, né, eles abençoaram o rei e se foram para as suas tendas alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. É a conclusão aqui das solenidades da consagração do templo. Mas eu queria fazer uma aplicação aqui acerca dessa questão dos sacrifícios, sacrifícios pacíficos, né? E o que isso tem a ver com a gente hoje? Queria que você lesse comigo Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 14. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 14, tá bom? Vamos lá. O texto aqui da carta aos Hebreus diz o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Que legal, né? Isso lembra até a escola da palavra, quando nós falamos lá de Efésios, no capítulo 1, no domingo passado nós conversamos sobre isso, Efésios capítulo 1, quando Paulo ora pela igreja, e ele fala lá no versículo 20 até o versículo 23, do poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Jesus Cristo e o fez assentar à direita de Deus. Então, Jesus Cristo ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus. Versículo 13, aqui de Hebreus 10. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, olha isso, preste atenção nesse ponto, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então veja só, o sacrifício que nos traz a paz foi feito por Jesus. É o que Isaías, lá no capítulo 53, se refere: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O sacrifício que nos coloca em paz com Deus foi feito por Jesus. O autor da carta aos Hebreus está explicando isso. Paulo, lá no capítulo 5 da carta aos Romanos, vai dizer que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Meus irmãos, sacrifícios pacíficos que Salomão ofereceu, que o povo ofereceu diante de Deus, ali no encerramento dessa solenidade, né, dessa festa, ali eles celebraram a festa dos tabernáculos, ali eles celebraram diante do Senhor, oferecendo sacrifícios pacíficos. Nós, como igreja, a partir do momento em que nós somos alcançados pela graça, justificados pela fé, e nós somos feitos amigos de Deus, nós estamos em paz com Deus, nós somos chamados, a sermos esses sacrifícios pacíficos. É por isso que Paulo, também escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, lá no versículo 1, Romanos 12, 1, após expor a doutrina gloriosa da salvação, que vai até o capítulo 11, então a carta de Paulo aos Romanos, até o capítulo 11, Paulo está descrevendo ali
ele fala da depravação do gênero humano, ele fala da justificação pela fé, ele fala da vitória sobre o pecado, ele vai chegar no capítulo 8 e desenvolver aquela gloriosa, né, apresentação da atuação do Espírito Santo como intercessor, de Jesus Cristo como intercessor, e que nada nos separa do amor de Deus. No capítulo 9, ali até o 11, ele vai falar sobre eleição. E aí, ele, a partir dessas verdades maravilhosas, no capítulo 12 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Que palavra maravilhosa, irmãos. Sacrifícios pacíficos. Veja, depois de expor essa doutrina maravilhosa, e nesse momento Paulo, né, volta-se para a igreja e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, diante dessas verdades maravilhosas, o que nos resta fazer, senão apresentar as nossas vidas como ofertas pacíficas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Paulo está usando essa mesma linguagem sacerdotal, levítica, essa mesma linguagem sacrificial, sabendo que Jesus Cristo fez o sacrifício suficiente, como diz a carta aos Hebreus, um único sacrifício suficiente para que nós pudéssemos ter paz com Deus e para que agora nós pudéssemos nos oferecer a Deus no nosso culto racional, na nossa vida. O culto racional é a nossa vida. Irmãos, o culto racional não é domingo. O culto racional não é domingo 10h30 da manhã e 19 horas. Não, o culto racional é a nossa vida. A nossa vida é um culto a Deus. A nossa vida é oferta pacífica. Assim como o povo ofereceu a Deus ali ofertas pacíficas, nós hoje somos as ofertas pacíficas. Porque, primeiro, nós estamos justificados. Somos justificados pela graça mediante a fé e temos paz com Deus. E é por isso que nós, em paz com Deus, nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável, ofertas pacíficas para o nosso Deus, no nosso culto racional, na nossa vida diária. Quando você, né, no seu trabalho, quando você na sua escola, na sua faculdade, quando você na sua casa, na sua família, você vive em atitude de culto, atitude de adoração. Você é a oferta pacífica, você é o culto, a sua vida é um culto. Ah, isso é fanatismo, Marcelo? Não, isso não é fanatismo. Isso não é fanatismo, isso é viver para Deus. Ah, você vive isso? Olha, eu luto assim como você, eu luto por isso. Né? E assim como nós já falamos, né? Pedimos ao Senhor que incline nosso coração. Ah, você está dizendo, eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito e faço isso perfeitamente, mas eu quero isso, eu desejo isso. E eu desejo que esse seja o seu desejo também, porque é isso que a palavra de Deus mostra para a gente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo lembra das misericórdias de Deus. Né? Jeremias, lá nas Lamentações, quando ele diz assim, olha, as misericórdias do Senhor, lá no capítulo 3, né? Quando ele vira ele vem lamentando, ele vem mostrando a realidade do sofrimento, da dor, e aí ele diz assim, olha, eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. O que pode dar esperança? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, nós, a cada manhã temos sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre a nossa existência, a renovação das misericórdias do Senhor. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é glorioso, e isso faz com que a nossa vida seja um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa vida, o nosso culto racional. Então, a lição que fica dessa parte aqui do texto para a gente é que os sacrifícios pacíficos que foram oferecidos pelo povo também devem ser oferecidos hoje por nós, também devem ser parte da nossa vida prática. E isso faz muita diferença.
quando nós intencionalmente, olha, quando nós intencionalmente buscamos fazer as coisas para a glória de Deus, isso muda tudo, sabia? Sabe por quê? O seu trabalho, quando você faz o seu trabalho e faz bem feito, você faz para a glória de Deus. Quando você busca viver uma vida que agrade a Deus, você vai amar o próximo. Você vai viver uma vida prática de amor ao próximo. Sabe por quê? Porque você quer agradar a Deus, porque você intencionalmente quer viver essa realidade do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, em tudo na nossa vida, né? Em tudo na nossa vida, como Paulo explica, quer façais qualquer coisa, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que nós façamos, vamos fazer para a glória de Deus. Vamos fazer esse compromisso? Vamos fazer essa aliança com o Senhor? De nós caminharmos na sua presença, de nós nos entendermos dessa maneira com Deus e intencionalmente, né? Desde o momento em que nós acordamos, lembramos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por isso, Paulo diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofertas pacíficas. Para isso nós somos chamados, para oferecermos, para apresentarmos ofertas pacíficas diante do Senhor. Chegamos ao capítulo 9. Finalmente, chegamos ao capítulo 9. E aqui no capítulo 9 de 1 Reis, nós temos a resposta do Senhor. Vamos lá? E aí eu queria que você lesse comigo o capítulo 9, dos versículos 1 a 9, tá? Capítulo 9, dos versículos 1 a 9, para a gente poder aqui entender a resposta de Deus. Veja só. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não faltará sucessor sobre o trono de Israel. Até o versículo 5, você tem a resposta de Deus, eu vou detalhar aqui sobre esse ponto, e você tem a reafirmação da aliança que Deus fez com Davi. Davi é o parâmetro, Davi aqui é o critério adotado por Deus, ele é o homem segundo o coração de Deus, e Davi vai ser sempre o parâmetro para os reis, a começar de Salomão, e você vai ver que no relato dos reis que vem após Salomão, do norte e do sul, você vai ver que sempre há alusão a Davi. Ele andou nos caminhos de Deus como Davi, e outros vão dizer, o rei fez o que era mal perante o Senhor. Então, Davi vai ser esse critério, Davi vai ser essa referência. Tá? A gente vai entender por que já já. Mas eu queria que você primeiro pensasse nisso. Agora, do versículo 6 até o versículo 9, vem não uma ameaça, mas vem a afirmação do juízo caso o povo desobedeça. Então, veja, porém se vós e vossos filhos, versículo 6, porém se vós e vossos filhos, de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servis a outros deuses e os adorardes, então, olha só, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. E a essa casa que santifiquei a meu nome, lançarei fora, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser um provérbio e motejo entre os povos. E dessa casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com essa terra
e essa casa? É a pergunta daqueles que no futuro viriam à ruína do templo e de Jerusalém. Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram, por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Meus irmãos, esse ponto aqui, o capítulo 9, é crucial na história dos reis. Esse é o ponto, eu diria aqui, de inflexão na história. Sabe por quê? Você imagina o seguinte, você tem aqui um momento em que Salomão completa essa obra, o templo é construído, é edificado, e ele consagra o templo, ele ora a Deus, você viu a oração, que foi uma oração maravilhosa, a bênção para o povo, os sacrifícios pacíficos, e vem a resposta de Deus. A resposta de Deus, aqui no capítulo 9, quando o Senhor torna a aparecer a Salomão, primeiro, no primeiro ponto, Deus diz que ouviu a oração e a súplica. Então, bendito seja Deus, diz o salmista, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus. Deus ouviu a súplica de Salomão, Deus ouviu a oração de Salomão. Ele diz assim, olha, santifiquei a casa. Então, a resposta fundamental está aí. Deus ouviu a oração de Salomão, aquela oração que nós estudamos semana passada, e Deus santificou a casa. Meus irmãos, se Deus não santificasse aquela casa, aquela obra seria toda vã. E aí eu queria que você já lembrasse, eu passei um dever de casa, né, para quem faz parte do nosso grupo de WhatsApp aí, das Segundas da Palavra. Se você não faz parte ainda, manda um WhatsApp para a Igreja das Américas, tá? Vai aparecer aí no chat para vocês, aí o número do nosso WhatsApp da Igreja das Américas, e aí você pede para se cadastrar no WhatsApp das Américas e também no grupo das Segundas da Palavra. Se você ainda não é cadastrado, você pode se inscrever no nosso grupo de WhatsApp das Segundas da Palavra. E ali a gente compartilha conteúdos, materiais, a gente conversa sobre os temas, o grupo é exclusivamente para isso, tá? O grupo não é para outra finalidade, o grupo é restrito a questões do nosso estudo, só isso, já fica aí o alerta, né? E graças a Deus todos têm respeitado aí muito bem esse nosso propósito. Então, se cadastre aí no WhatsApp das Américas e manda uma mensagem para a gente pedindo para ser incluído no grupo das Segundas da Palavra, porque ali a gente tem trabalhos, eu passo o dever de casa, eu passo ali, a gente conversa, é muito legal, tá bom? Mas veja, eu tinha passado um dever de casa para a gente pesquisar a relação entre 1 Reis 9 com o Salmo 127, tá? Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto, só para você lembrar aí, teve gente que já me mandou resposta lá no grupo, foi uma bênção, mas eu queria que você lembrasse, já fosse pensando, porque daqui a pouco eu vou fazer, na conclusão desse estudo, na aplicação, eu vou trabalhar essa questão do Salmo 127 relacionado com 1 Reis 9, tá bom? Então veja, Deus responde a oração, eu ouvi a oração e a súplica, eu santifiquei a casa, Deus diz que vai colocar o seu nome, os seus olhos e o seu coração nessa casa. Meus irmãos, que palavra de Deus, que resposta à oração. Você imagina, né? A resposta de Deus é: os meus olhos, o meu nome, o meu coração estarão nessa casa. E veja, o nome de Deus na casa de oração, os olhos de Deus voltados para essa casa e o coração de Deus naquela casa. Olha como é que isso é fundamental. Eu pergunto para você, quem é a casa de Deus hoje? Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Não, né? Salomão sabia disso. Salomão sabia. Ele disse isso lá no capítulo 8, ele disse isso que, né, lá no versículo 27 do capítulo 8, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto mais essa casa que eu edifiquei. Salomão sabia disso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no coração da gente. Você e eu, nós somos casa de Deus. E como casa de Deus, o nome de Deus está sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre nós e o coração de Deus está em nós também. Que bênção, hein? Que promessa maravilhosa.
Será que eu posso viver isso? Será que eu posso experimentar isso? Posso. É a presença de Deus nas nossas vidas. Eu e você como casa de Deus hoje, eu e você como habitação do Espírito, nós temos a oportunidade de experimentar isso. Então, quando você orar, quando você buscar Deus, quando você ler a palavra de Deus, lembre disso, olha, Deus está presente. Deus fala conosco. O nome dele está presente, né? O nome dele nós recebemos o nome dele porque nós somos filhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre nós, atentos a nós a todo tempo. E o coração de Deus habita aqui também nessa casa. Habita nessa casa também. Que bênção. É entender isso e é compreender que em Cristo, sendo novas criaturas, nós somos a habitação de Deus, nós somos também o templo do Espírito Santo. Que privilégio, que bênção e que responsabilidade, meus irmãos. Mas veja só, dentro desse cenário, eu apontei então que na resposta de Deus, ele faz aqui uma renovação da aliança, fazendo referência a Davi, e ele mostra também a apostasia. Essa apostasia, eu queria que você anotasse aí, essa parte do capítulo 9, do versículo 6 até o 9, ela vai se cumprir no segundo livro de Reis. Dever de casa, você vai ler segundo Reis, fazendo spoiler, tá? Capítulos 24 e 25, tá bom? Então, olha, dever de casa, o cumprimento dessa palavra, dos versículos 6 a 9, do capítulo 9 de 1 Reis, você vai encontrar em 2 Reis 24 e 25. Lamentavelmente, infelizmente, essa palavra se cumpre. Sabe por quê? Porque há uma apostasia, porque há um abandono, porque o povo não anda nos caminhos de Deus, os reis não andam nos caminhos de Deus. Lembra que os livros 1º e 2º Reis, originalmente eram um livro só, tá? E eles abrangem mais ou menos uns 400 anos da história de Israel. Cerca de 400 anos, é um bom tempo. E você vai ver que rapidamente o povo se desvia, rapidamente o povo se afasta do Senhor. Então, eu queria que você agora, nessa parte final, caminhando já para a parte final, na segunda parte do capítulo 9, tá? Que vai do versículo 10 até o versículo 28, então, capítulo 9 de 1 Reis, do versículo 10 até o versículo 28, aí na sua Bíblia tem o seguinte título, né? As demais atividades de Salomão. Essas atividades de Salomão aqui, elas não estão numa ordem cronológica, tá? Na verdade, isso aqui é um resumo do que Salomão fez. Mas esse resumo é importante porque tudo que está registrado na palavra de Deus é para o nosso ensino. Então eu queria fazer alguns destaques aqui dessas atividades de Salomão e caminhando já para a nossa aplicação, quando eu vou fazer aqui a comparação com o Salmo 127. Então veja só, aqui nas demais atividades de Salomão, eu queria que você entendesse o seguinte, olha só, o versículo 10 diz assim: ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Então veja só, se você ligar o versículo 1, capítulo 9, versículo 1, com o versículo 10, você vai entender que sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado designar a fazer. Versículo 1, liga com o versículo 10. Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Então, junta esses dois versículos aí para entender o seguinte. Esse momento da história, aqui praticamente é metade do reinado de Salomão, tá? Salomão já é rei, aqui ele já está com 24 anos de reinado, tá bom? Por quê? Porque ele tem uma primeira parte do reinado, depois ele começa a construção, e isso tudo leva 20 anos. A construção do templo e a construção das casas do rei. Tudo bem? Então, por isso que aqui no versículo 10 ele diz ao fim de 20 anos. Então, Salomão já está aí passando da metade do seu reinado. Então, primeira parte do reinado de Salomão, né, ele vai se resumir aqui nesses versículos do capítulo 9. Por isso que eu digo que esse capítulo 9 é um ponto de inflexão. A gente vai ver depois, no próximo encontro,
né, o declínio de Salomão, o fim do reinado de Salomão e logo em seguida, após a morte dele, a divisão do reino. É o que vai acontecer em breve. Mas a gente entende, veja, são 24 anos até aqui. E eu queria que você fizesse alguns paralelos aqui em relação a esse tempo. Veja só, no versículo 1 do capítulo 9, ele diz o seguinte, na parte final do versículo 1, e tudo o que tinha desejado e designara fazer. A expressão aqui, meus irmãos, do texto, ela pode ser traduzida como ambição. Quando o texto coloca aqui tudo o que tinha desejado, no texto hebraico, você também tem como sinônimos as expressões prazer e ambição. Então, em outras palavras, né? Depois, sucedeu que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto tinha ambicionado, desejado fazer, designar a fazer, tudo que ele teve prazer em fazer, em construir, isso mostra no coração de Salomão, né, esse desejo, né, desenfreado pela grandeza. Tá? Queria que você pensasse nisso aí, e aí a gente vai entender o Salmo 127 logo em seguida aí. Um desejo desenfreado pela grandeza. E isso fica muito claro na parte final aqui do capítulo 9. Salomão, ele, após essas construções, ele tem uma dívida com Irão. É por isso que ele volta aqui, olha, no versículo 11. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, ambição, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Então, olha que interessante. Salomão, eu já tinha falado isso antes, né? A aliança de Salomão com Irão não foi um bom negócio, porque Irão foi um grande fornecedor. Irão, rei de Tiro, foi um grande fornecedor para Salomão. E Salomão contraiu uma dívida muito grande com ele. Então, ele dá como penhor 20 cidades. É interessante aqui o relato, né, quando Irão saiu para ver as cidades que lhe dera, porém não lhe agradaram. Foram as cidades, 20 edificações, na verdade, na região da Galileia, no norte, né, na região da Galileia. O que a Galileia lembra para vocês, hein? Galileia lembra o que para vocês? Alguma coisa faz lembrar Galileia? Pensa aí. Então, o Irão viaja até o local e ele diz assim, olha, que cidades são estas que me deste, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabul até hoje. E ele diz aqui no versículo 14, Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Então, veja, isso aqui acho que dava umas 4 toneladas de ouro, para vocês terem uma ideia. Acho que, salvo engano, umas 4 toneladas de ouro por aí. Então, eu queria lembrar que Galileia, né, essa região da Galileia, que Irão chamou de terra de Cabul, né, essa expressão terra de Cabul significa uma coisa inacabada. É mais ou menos assim, isso não vale nada. Que cidades são essas que você me deu, Salomão? Meu irmão, que cidades são essas? Essa coisa aqui, essa terra de ninguém, isso aqui como nada. Meus irmãos, isso me lembra do Galileu. Isso me lembra do Nazareno. Nazaré, né? Jesus, ele é conhecido como Nazareno, o Galileu, porque Nazaré, a cidade em que Jesus passou ali a infância até a vida adulta, né? Ele nasceu em Belém, ele fugiu para o Egito, seus pais fugiram para o Egito, para que ele não fosse executado ali pelo decreto de Herodes. Depois ele volta para a terra de Israel e ele vai se refugiar, eles vão fazer domicílio lá em Nazaré, na Galileia. E é interessante que o Evangelho retrata isso. Você pode ler isso em Lucas capítulo 2, versículos 39 e 40, falando de Jesus como de Nazaré, Jesus indo morar com seus pais na Galileia. Mateus capítulo 2 também, versículos 21 a 23. E é interessante, né? Porque quando Natanael, lá em João capítulo 2, Natanael, João 2,46,
Eu gosto muito dessa passagem. Leia comigo, João 2,46. Olha o que acontece. João 2,46. Veja só. João, capítulo 2, versículo 46. Filipe e Natanael, né? Filipe disse assim, olha, no versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, versículo 46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem ver. Então veja, a fama de Nazaré vem desde o tempo de Salomão. A fama de Galileia, né, como terra de Cabu, como nada, né, que negócio é esse? Que terra é essa de ninguém? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz para Natanael, vem ver. Vem ver. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é desprezada. Jesus Cristo é desprezado. As pessoas veem o Evangelho como uma coisa, né, como nada, como uma coisa sem valor. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem alguma coisa boa dessa terra, de Cabu? Vem o Salvador. Filipe diz, olha, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu, o Nazareno, Jesus o Nazareno. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Natanael, vem ver. E Natanael foi. Natanael se encontrou com Jesus. No versículo 49, ele exclama, Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Ele responde, ele diz isso, ele exclama isso ao se encontrar com Jesus, porque Jesus disse que o viu quando ele estava lá debaixo da figueira. Não sei como é que foi essa cena, o que ele estava fazendo debaixo da figueira, mas Jesus diz, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. Irmãos, Natanael, que a princípio, né, ele, ao ouvir que Jesus era de Nazaré, ele disse, olha, de Nazaré, terra de Cabu, vem alguma coisa boa? Vem ver. Natanael, vem ver. Eu digo para você hoje, você que está ouvindo aqui, essa Segundas da Palavra, hoje, talvez você tenha chegado aqui, sei lá, está aí zapeando aí no YouTube e encontrou o canal aqui da Igreja das Américas e abriu esse estudo, de repente passou a ouvir aqui esse vídeo, ver esse vídeo. Eu quero dizer para você, vem ver. Vem ver. Será que o Evangelho é uma coisa boa? Será que o Evangelho é alguma coisa de valor? Vem ver. Conheça Jesus. Conheça o Rei de Israel. Ele diz, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. No encontro com Jesus, Natanael reconhece isso. O Galileu, o Nazareno, aquele que veio lá da terra de Cabu, a terra que não tinha nada, a terra de nada, inacabada. Irmãos, Deus, através de Jesus Cristo, através do Evangelho, ele provê salvação para a gente. Salvação é assim, o Evangelho ele é desprezado, o Evangelho é mal compreendido, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é interessante essa ligação lá do tempo de Salomão, essas terras que foram dadas aqui, a região da Galileia, dadas como penhor para Irão, para um estrangeiro. É por isso que essa terra, né, ela não era bem vista, porque ela sempre foi uma terra ali de fronteira, no norte, sempre ocupada, sempre uma terra meio que disputada, mas foi lá que o Salvador, né, naquelas ruas empoeiradas, foi lá que ele cresceu, foi lá que ele fez milagres, foi lá que ele desenvolveu seu ministério, e de lá que esse evangelho poderoso chega até nós. Vamos para o Salmo 127? Vamos lá para o Salmo 127 para concluir esse estudo. Já estamos aí na reta final. Qual é a relação entre
1 Reis 9 e o Salmo 127. Qual é a relação? Vamos lá. O Salmo 127 é atribuído a Salomão. O Salmo 127 é atribuído a Salomão. E tem uma pista aqui, né? Modernamente nós chamamos isso de easter eggs, né? O que é um easter egg, né? São aquelas coisas que você vê às vezes nos filmes, nos desenhos, né? Na Pixar tem muito isso, né? Easter eggs. Então você tem aquelas coisas escondidas, né? Ali umas assinaturas escondidas. Então Salomão deixou um easter egg aqui no Salmo 127, tá? O Dani, coloca aí na legenda easter egg, né? Tipo ovo de Páscoa, né? Como aquela brincadeira que as crianças fazem de procurar ovos escondidos, né? Easter egg, essa a ideia. O Salmo 127 tem aí um easter egg, que aos seus amados, Salomão, ele tinha um outro nome, Gedidias. Salomão também era conhecido como Gedidias, o amado de Deus. Gedidias, o amado de Deus. Esse nome está lá em 2 Samuel. Gedidias, o amado de Deus. E também conhecido como Salomão. Então, lá no versículo 2, ele diz assim, olha, aos seus amados, Gedidias. Então, ele deixou um easter egg aqui. Por isso que esse salmo é atribuído a Salomão. É como se fosse uma assinatura dele, né? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E aqui eu quero começar dessa parte para a gente entender o seguinte. Foi lá em Gibeão, você vai ver que em 1 Reis capítulo 9, o Senhor aparece segunda vez, como apareceu em Gibeão. Aparece a Salomão como apareceu em Gibeão. Veja, 24 anos atrás, lá, mais de 20 anos atrás, Deus visita Salomão em sonho, em Gibeão, e Deus fala com Salomão assim, olha, pede o que queres que eu te darei. Você lembra disso que nós já estudamos? Pede o que queres que eu te darei. E Salomão pediu sabedoria. Lembra disso? E aqui a referência aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Veja, a melhor experiência que Salomão teve com Deus foi nessa aparição no sonho. Então, esse salmo, ele tem essa assinatura de Salomão, ele tem esse registro aos seus amados Gedidias, ele os dá enquanto dormem. Então, é uma lembrança de Salomão, né? Pode ser aqui, nessa alusão, não é uma preguiça, ele não está incentivando a preguiça, que a gente deve dormir e não esquentar a cabeça com nada, não. Ele está dizendo o seguinte, descansa no Senhor, aos seus amados ele dá enquanto dormem. A melhor experiência que Salomão teve com Deus foi lá em Gibeá, quando Deus apareceu ele em sonho e disse, pede o que queres que eu te darei. E Salomão pediu certo, pediu bem, e Deus abençoou aquele pedido de Salomão com sabedoria e com tudo o mais que ele não tinha pedido. E aí no Salmo 127 ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É interessante que você vai ver em 1 Reis capítulo 9, no versículo 15, que Salomão impôs trabalhos forçados. Vai ver lá que tem um registro, ele está dizendo por que Salomão impôs trabalhos forçados, ali no versículo 15 do capítulo 9. E quando eu leio aqui, né, o pão que penosamente granjeastes, eu me lembro dos trabalhos forçados. Então ele está fazendo aqui uma oposição. Enquanto que Deus dá aos seus amados, quando eles descansam em Deus, muitas vezes nós, irmãos, saímos numa busca desenfreada. E Salomão está escrevendo isso porque ele viveu isso. Lembra que eu falei do versículo 1? Porque Salomão fez tudo que a sua ambição quis, tudo que o seu prazer quis, tudo que ele designou fazer, tudo que ele tinha desejado. Ou seja, Salomão, nesses 20 e poucos anos aí que se passaram,
ele ficou tão obstinado, tão obcecado em construir, em fazer, em fortificar cidades. O capítulo 9 mostra isso, as cidades sendo fortificadas, as fronteiras sendo fortalecidas, a construção ali em Jerusalém, dos muros e tal, a fortificação da cidade, a edificação da casa. Salomão ficou tão obcecado, tão obstinado, tão voltado para isso, que ele registra isso no Salmo, ele mostra essa sua própria contradição no Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, que casa é essa? A casa de Deus, a casa do rei. 1 Reis capítulo 9, versículo 1. Tendo acabado de construir a casa de Deus, o templo, a casa do rei, as duas casas do rei, na verdade, ele tinha a casa de verão, ele tinha duas casas. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Salomão construísse o templo e Deus não fosse habitar no templo, seria em vão aquela construção. E eu queria que você pensasse também em outra coisa. Em vão trabalham. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Lembra disso? O livro de Eclesiastes é atribuído a Salomão também. Eclesiastes. Qual é a tônica do livro de Eclesiastes? Lembra? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Em vão. A expressão aqui, em vão, é a mesma expressão de vaidade. Então, veja, Salomão, ele escreve o Salmo 127. Talvez esse salmo seja até uma confissão da sua própria vida, do seu coração, da sua realidade, mostrando o seu fracasso, mostrando a sua incapacidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, veja, o trabalho de Salomão aqui no capítulo 9, nesse resumo, é a fortificação das cidades, é a intensificação do comércio, né? Os navios de Salomão, as rotas comerciais. Irmãos, 3 coisas aqui são fundamentais. Ele fala da casa, ele fala de construir e ele fala de segurança. 3 coisas fundamentais aqui no Salmo. Ele fala da casa, família, ele fala de construir, ele fala dos nossos desafios que nós temos de construir, de fazer alguma coisa, de alcançar alguma coisa, e ele fala de segurança. São 3 necessidades fundamentais que nós, como seres humanos, temos. Família, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, segurança, em vão vigia a sentinela. Ele fala de construir. Muitas vezes nós perdemos o propósito, perdemos no caminho, porque nós queremos, assim como Salomão, nós ficamos obstinados, nós ficamos obcecados com alguma coisa, nós queremos correr atrás do vento, como ele diz em Eclesiastes, e nós nos dedicamos a construir a obra das nossas vidas, realizar coisas para o nosso nome, para a nossa glória, quando ele está dizendo que aos seus amados, gedidias, ele dá enquanto dormem. Eu queria que você lembrasse da primeira experiência de Salomão, lá no capítulo 3, quando ele tem aquele encontro com Deus no sonho, enquanto dorme. Então, finalizando esse encontro, que já passamos de 1 hora aí de estudo, finalizando e fazendo essa aplicação, eu quero terminar com esse Salmo 127, que você medite nisso, e que, assim como Salomão fez essa avaliação da vida dele, que está refletida lá em Eclesiastes e que está refletida aqui no Salmo 127, que a gente também possa avaliar a nossa vida e descansar no Senhor e confiar no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, a segurança não está nos equipamentos que nós temos, na polícia, nos equipamentos de segurança. A segurança está no Senhor. Em vão vigia a sentinela. E tudo que a gente construir, tudo que a gente fizer, que não seja penoso, que não seja como ele coloca aqui no Salmo, inútil vos será acordar de madrugada, levantar cedo, repousar tarde, trabalhos forçados que Salomão impôs ao povo ali para construir aquela obra toda, mas que
a gente aprenda a receber de Deus, descansando nele. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. E que a gente possa desfrutar dessa bênção, irmãos. A começar, eu coloco minha vida aqui e eu peço que você também, diante de Deus, coloque sua vida, para que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e nos abençoe. E abençoe a nossa casa, abençoe os nossos projetos, aquilo que a gente tem colocado diante dele, que o Senhor seja aquele que edifica, aquele que constrói na nossa vida tudo para a glória dele. Tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê uma semana de bênção na presença dele e até o nosso próximo encontro das segundas da palavra. Eu sempre confundo a escola com a segunda, né? Até o nosso próximo encontro das segundas da palavra da Igreja Presbiteriana das Américas, tá? Fiquem com Deus, tá? E estudem aí, pensem nisso, meditem nisso, que o Senhor vai abençoar e vai aplicar essa palavra no nosso coração. Tchau, tchau.